Olá pessoal, aqui é o canal @tocpsi, né? Eu sou Débora e eu sou psicóloga já há cerca de 14 anos e a gente vai começar aqui nesse canal um, um quadro intitulado Bora Explicar. Ou Bora Explica, né? Débora, bora. E aí, a gente vai trazer aqui casos hipotéticos. Lembrando que em psicologia, eu gosto sempre de falar para os meus pacientes, 1 mais 1 nunca é igual a 2. Né? Então, coisas que eu falo aqui, eu vou tentar lançar luz, no caso hipotético, através de uma teoria da psicologia, mas não quer dizer que essa teoria vai explicar tudo o que acontece na vida de uma pessoa. Não é assim que funciona. Né? Mas para que a gente possa tentar compreender determinada situação a partir de uma teoria, né, de uma perspectiva teórica mesmo, né, epistemológica, fica mais fácil a gente tentar compreender. Eu gosto também sempre de explicar que a importância do conhecimento. Então, quando a gente trabalha lá o esquema cognitivo básico, quando a gente trabalha com os pacientes as emoções negativas, a gente vai explicando que, por exemplo, para cada emoção nós temos um tipo de comportamento, a emoção ela exige uma ação, né? E aí, por exemplo, para o medo, para a emoção do medo, que nós precisamos, a gente precisa de informação. Uma vez que nós estamos de posse da informação sobre daquilo que nos faz temer, que nos dá medo, que nos traz essa sensação ruim, essa tensão expectante que alguma coisa ruim pode acontecer. Quando a gente entende um pouco sobre isso, quando a gente lança a luz sobre o objeto do nosso medo, a gente consegue enfrentar. Então, para cada medo, a gente precisa realmente de informação. E tem um exemplo muito interessante que fica mais fácil da gente conseguir visualizar o que eu estou dizendo. Então, qual seria o exemplo? É o exemplo do... Vamos dizer aqui que você e eu, a gente tá andando, né, na rua, caminhando, e está aquele sol assim, de meio-dia, né, bem intenso. E aí, do nada, o sol que estava a pino, ele vai e cede lugar à lua. A lua aparece e fica tudo escuro. Tudo escuro. E aí eu não entendo, nunca ouvi falar em eclipse. Digamos que eu estava, sei lá, onde eu estava, mas eu nunca ouvi falar em eclipse. E aí, você que está andando comigo na rua, você diz assim, calma. Aí eu começo a ficar ansiosa, né? Começa a ter tipo uma crise de ansiedade. E aí você diz assim, Débora, calma, não precisa ficar ansiosa. Eu vou te explicar o que está acontecendo. Isso aí não é nada sobrenatural, isso é um evento natural. Isso significa eclipse. E isso acontece de vez em quando. E aí você vai me explicando, né, quais são os mecanismos relacionados a esse evento natural, que é o eclipse. E aí, estar de posse desse conhecimento me faz não ter medo. Então, o medo, ele é simplesmente um sinal de que a gente pode estar aí prestes a entrar em contato com algo que é perigoso, né? Porque nós somos realmente seres desamparados por natureza. E aí o medo, ele é importante, né? As emoções negativas, todas elas são importantes. São todas sinais. Só que a gente só tem que saber interpretar esses sinais pra gente não estar também achando que aquilo que a gente está sentindo, por exemplo, muitas pessoas começam a acreditar que podem morrer por causa de uma crise de ansiedade, porque elas não sabem que aqueles sintomas são sintomas neurovegetativos relacionados à angústia que elas estão sentindo. Então, por isso que na psicoterapia, essas informações nos momentos de psicoorientação vão ajudando o paciente também a se acalmar em outros momentos, quando o terapeuta não estiver com ele. Então, a psicoterapia não é para tornar o você dependente do terapeuta, pelo contrário, é para você aprender, claro, que existem momentos na vida que realmente a gente vai precisar de ajuda, de apoio, a gente não consegue sozinho, porque nós temos uma tendência de ter pensamentos desadaptativos, pensamentos disfuncionais, que nos fazem, e esses pensamentos disfuncionais, né, como nosso cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é fantasia, a gente tende a acreditar que aquilo é real. E a gente precisa de outro ser humano, de outro ser, para nos ajudar nesse processo, nessa travessia dessa fantasia que a gente vai elaborando nosso ego acerca daquelas situações na vida, né? Então, realmente, às vezes precisa voltar numa psicoterapia, voltar para uma análise, mas não é sempre assim. Não é para você ficar sempre escravo da análise ou escravo de uma psicoterapia. Então, é por aí. Então, a gente vai começar a falar sobre esses casos hipotéticos, né? Vale ressaltar, né? Lembrando que aqui, esse canal é um canal sério. Se você
tá interessado em coisas mais divertidas, nem assiste esse vídeo, né? Então, assim, são casos que eu vou citar, mas são casos hipotéticos, mas que podem muito bem acontecer na vida de alguém. Então, eu gosto muito de uma frase do Terêncio, o filósofo Terêncio, quando ele diz assim: nada que é humano me é estranho, né? Então, às vezes a gente vai escutar um caso desse que eu vou contar e vai parecer que tem a ver com a nossa vida, né? Mas não necessariamente é sobre você, né? Só que nós somos seres humanos, nós temos emoções humanas, né? E dentro de nós existe muita coisa, não só coisas boas, existem coisas ruins também, né? E quando a gente lança a luz sobre tudo isso, fica mais fácil da gente compreender a gente mesmo, a gente mergulhar um pouco sobre a gente, né? Como diz o Jung, né? Quando a gente olha para fora, a gente sonha, e quando a gente olha para dentro, desperta. Então a gente vai parando de projetar tanto nos outros, não quer dizer que a gente vai parar de projetar, né? Porque nós não vamos atingir o nirvana, né? Porque o nirvana, essa ausência de desejo, essa ausência de emoções, é só depois que você morre. Mas a gente vai pelo menos aprender um pouco mais sobre nós mesmos e parar de projetar tanto sobre os outros, aquilo, o conteúdo que é nosso, de nós mesmos, né?